A vida humana, a história de uma vida, pode ser contada de muitas formas. Uma delas é contar a história da vida por meio de perdas e ganhos. Perdas e ganhos de coisas simples ou em coisas simples, tais como se o meu time de futebol vai ganhar a partida hoje, apostas que nós fazemos com amigos de brincadeira, se ganhamos ou perdemos essas apostas, perdas e ganhos econômicos, por exemplo, se a aplicação do meu dinheiro ganhou ou não da inflação, se a inflação foi superior ou inferior àquilo que eu recebi na aplicação, perdas e ganhos em momentos de tensão, por exemplo, se eu ganhei ou perdi aquela discussão, aquele momento difícil, como é que eu saí dele? Ou perdas e ganhos no trabalho, se eu ganhei a vaga que eu pretendia, a promoção que eu esperava. Nós podemos contar a nossa vida a partir dessa perspectiva, mas Jesus fala-nos de uma perda que todas essas que eu mencionei e outras que não foram mencionadas, que diante dessa perda se tornam insignificantes. Jesus fala-nos que o ser humano, que uma pessoa pode perder a sua alma. Será que Jesus realmente disse isso? Será que essas são palavras de Jesus? Será que Jesus foi tão radical a ponto de dizer que uma pessoa pode perder a sua alma? Mas o que é a alma? O que é isso que nós chamamos de alma? A alma é a essência da personalidade de um ser humano. A alma é mais do que o eu, a alma é mais do que a nossa mente, a alma é mais do que as ligações químicas que se dão entre os neurônios. A alma, ela está no corpo, está na mente, mas ela é mais do que tudo isso. E a alma é mais do que a soma de tudo isso, ou não se resume à soma de todos esses elementos que nos compõem. Por isso, quando nós falamos em alma, é preciso lembrar que cada alma é única, cada alma é singular. Você pode ter dois indivíduos, duas pessoas com a mesma herança genética, a mesma bagagem cultural, a mesma condição socioeconômica, podem ter recebido a mesma educação, mas você não terá dois seres iguais, serão diferentes. A diferença reside na alma. Por isso, a tradição judaico-cristã tem ensinado por milênios que a origem de um novo ser, que o começo da vida de um novo ser é um instante sagrado, porque é aí que se produz esse milagre da singularidade de cada alma. Os pais querem um filho, decidem ter um filho, mas é Deus e somente Deus que quer, que deseja que esse filho seja você. Que esse filho tenha essas características e não aquelas características, que esse filho tenha exatamente essa expressão e não aquela outra. Essa é uma decisão divina. Veja comigo o Salmo 139, na versão bíblica, a mensagem. O texto está na projeção. Tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Sabes exatamente como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa, diz o salmista para Deus. Cada alma é única, cada alma é singular, porque é uma obra, uma criação do próprio Deus. Mas cada alma é também inestimável no seu valor. Jesus ensina-nos que a alma tem este valor inestimável. Que adianta, disse Jesus, que aproveita a uma pessoa ganhar o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não é possível negociar o valor da sua alma, ou seja, que dará o homem em troca da sua própria alma? A alma é uma esfera na qual os valores são outros, não são os valores monetários, materiais ou qualquer outro tipo de valor que conheçamos neste mundo.
Mas há um terceiro elemento associado à alma que é importantíssimo. Cada alma tem a sua jornada. Cada alma faz o seu percurso nesta vida, neste mundo. E a pergunta que cada um de nós deve se fazer é a seguinte: em que etapa da minha vida eu estou? Em que etapa da minha jornada eu estou? Estou no vale da sombra da morte? Já passei pela porta estreita? Entreguei o meu fardo aos pés do Salvador? Essas são perguntas importantes para a jornada da nossa alma. Não estou perguntando quantos cursos você fez, não estou perguntando se você está desempregado ou empregado, não estou querendo saber se você está vivendo o grande amor da sua vida, se você está ganhando muito dinheiro na sua vida, não. A pergunta é: em que ponto, em que etapa está a minha alma da jornada que foi estabelecida por Deus para ela? E a pergunta que cada um de nós deve responder para si é a seguinte: o que é que eu realmente quero para a minha alma? Quais são as decisões que eu tenho tomado a respeito da minha alma? Jesus, no texto que nós lemos, foi muito claro quando ele disse: se alguém quer vir após mim. Ninguém é obrigado, e Jesus não obriga, não age coercitivamente sobre ninguém. Seguir ou não a Jesus começa com uma decisão daquilo que nós queremos para a nossa alma, daquilo que nós queremos para a nossa vida. Ou seja, quem será o modelo da minha vida? Qual será o referencial da minha vida? Quem será o mestre do meu coração? É interessante a forma como Jesus tem sido apresentado nos nossos dias. Quase que imploram, quase que suplicam para que os ouvintes aceitem Jesus. As pessoas dizem de um modo melodramático: tem um lugarzinho de Jesus na sua vida, um lugarzinho para Jesus na sua vida. Tentam esboçar um Jesus dócil, um Jesus domesticado, mas não é isso que nós encontramos nos evangelhos. Jesus não quer um pedacinho da sua vida, Jesus quer a sua alma. Ele quer a sua vida por inteiro e não um pedaço, um fragmento, uma pequena porção da sua alma. Jesus não aceita barganhas, é tudo ou nada na nossa vida. Se alguém quiser, Jesus disse, se não quiser, ou se quiser, mas caso queira estabelecer pré-condições, queira estabelecer condições para Jesus, talvez esse não seja o seu momento ainda na sua jornada espiritual. Após o primeiro ciclo ministerial de Jesus, muitos seguidores o abandonaram. Leia o capítulo 6 do Evangelho de João. E Jesus voltou-se então para os discípulos, para aquele círculo mais íntimo que ele havia escolhido, e perguntou-lhes: vocês também querem ir embora? Vocês querem me deixar? E veja o que Pedro respondeu para Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Só permanecerá como seguidor de Jesus Cristo, como discípulo, aquele que fizer a descoberta que Jesus Cristo é o pão da vida. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é a verdade que liberta, a luz que ilumina a nossa vida. Ele é a vida abundante, a vida eterna. Sem essa percepção de quem é Jesus Cristo e do que Ele faz pela nossa alma, pela nossa vida, nós não seguiremos Jesus. Nós o teremos como um auxílio, como alguém ao qual se recorre no momento de emergência, mas não como aquele que é a essência da nossa vida, o fundamento da nossa vida. Portanto, responda para si mesmo: o que é que eu quero para a minha alma? Segunda pergunta importante que nós encontramos nesse texto: qual é o custo? Uma vez que eu sei o que eu quero para a minha vida, qual é o custo disso para a minha vida? Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Seguir Jesus como discípulo implica em duas coisas: negação e assumir a cruz, tomar a cruz.
Negar-se a si mesmo não é um projeto de autoanulação. Tornar-se, por exemplo, uma sombra nesse mundo, uma pessoa sem opinião, uma pessoa sem expressão, uma pessoa que não tem nenhuma alegria, não tem nenhuma aspiração, uma pessoa que não luta. Autonegação não é isso. Negar-se a si mesmo não é um projeto de martírio, de autoflagelo para a nossa vida. A autonegação da qual Jesus fala aqui não é a morte da personalidade, é a morte do personalismo. A autonegação que Jesus fala aqui não é a morte da autenticidade, ou seja, da singularidade de quem você é, mas é a morte do egoísmo. Não é a falta de amor próprio, mas é um amor próprio que, com a presença do Espírito Santo, transborda e alcança outras pessoas e ama aqueles que estão ao seu redor. Assim, esse negar-se a si mesmo só é sadio, só é bíblico, só condiz com o Evangelho, se implica numa doação de si mesmo, numa abertura na sua vida para Deus e para os outros, uma abertura contínua, uma abertura permanente na direção das outras pessoas. A autonegação que Jesus ensina não é uma reclusão, um isolamento, uma fuga da vida, fechar-se num mundo religioso sem contato com a vida ao redor, mas significa abrir-se, significa doar-se em favor da vida dos outros e do bem dos outros. Mas há uma segunda condição estabelecida por Jesus. Deve-se avançar na direção da doação, mas também tomar a cruz, assumir as consequências da cruz. Mas aí há muita confusão. Você já deve ter ouvido, ou talvez tenha até usado, algumas expressões relacionadas à cruz com o seguinte sentido e que são diferentes da intenção estabelecida por Jesus. Carregar a cruz não se refere aqui às dificuldades que nós encontramos nessa vida. Há quem diga, por exemplo, diante de um carro velho que vive quebrando, esse carro é minha cruz. Esse carro é um problema, mas ele não é a sua cruz. Há alguém que, tendo que lidar com um cônjuge de temperamento difícil, diz, é a minha cruz essa pessoa. Ou uma mãe que diante de um filho desobediente diz, esse filho é a minha cruz. Ou alguém que diante de um problema de saúde diz, essa é a minha cruz. Essa saúde frágil é a minha cruz. Tais situações são provações, podem ser provações, são testes para a nossa fé, mas certamente não significam o que Jesus está dizendo aqui, tomar a cruz e ir após ele. Tomar a cruz significa identificar-se completamente, identificar-se de um modo absoluto com a pessoa e com a obra de Jesus. Tomar a cruz a cada dia é o núcleo da nossa experiência de salvação em Cristo Jesus. Salvação pela graça, pela misericórdia de Deus. Tomar a cruz a cada dia significa confessar que não há lugar para o legalismo, para o orgulho, para a soberba na nossa vida ou para a salvação pelas obras. Tomar a cruz a cada dia significa amar a Cristo por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele tem feito na minha vida e por aquilo que eu tenho certeza que Ele fará na minha vida no futuro. Tomar a cruz cada dia significa também solidariedade com as outras pessoas, na dor pela qual as outras pessoas passam. O profeta Isaías, quando profetizou a crucificação de Cristo, ele diz a respeito de Cristo profeticamente, ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades e iniquidades. O profeta Isaías diz que nós temos paz porque o castigo que nos traz a paz, o castigo que nós merecíamos, foi lançado sobre a pessoa de Jesus Cristo. A cruz teve efeito substitutivo, salvífico para nós. Portanto, a cruz que nós tomamos é uma cruz que se compadece também das dores daqueles que estão ao nosso redor. Significa chorar com aqueles que choram, significa sofrer com aqueles que sofrem, ou seja, é uma capacidade de identificação, de colocar-se ao lado do outro nos momentos de dificuldades. Termino.
Uma pessoa pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus disse isso? Sim, Jesus disse isso. E nós o lemos nesta manhã. Cada ser humano pode viver a vida achando que está lucrando, que está aproveitando ao máximo a sua vida e no final constatar que estava enganado, que na verdade estava desperdiçando a sua vida, que estava jogando fora a sua vida, não estava vivendo, mas estava morrendo a cada dia. Uma das histórias mais contundentes sobre o que significa perder a alma foi escrita por Oscar Wilde. Ele, no livro Retrato de Dorian Gray, traça um panorama do que significa perder a alma. Dorian é um jovem bonito, um jovem que vive para si mesmo, que se dedica a usufruir, a experimentar o melhor que essa vida possa lhe oferecer. Sendo bonito, um pintor, amigo seu, se oferece para fazer o seu retrato, daí o título do livro, e o faz, e lhe presenteia com esse retrato. Mas à medida que a história avança, ele mergulha cada vez mais fundo na busca dos prazeres mundanos, na sua vida egoísta, na sua vida devassa. Os anos se passam, todos ao seu redor vão envelhecendo e morrendo, mas ele continua jovem, ele continua bonito, o tempo para ele não passa, ele não sofre qualquer alteração pela passagem do tempo, até que um dia ele constata que as alterações se dão no seu retrato que lhe foi presenteado pelo seu amigo. Apavorado, ele esconde o retrato numa sala, tranca aquela sala, impede qualquer pessoa de acessar aquela sala, e os anos vão se passando. Ele continua bonito, não envelhece, mas o retrato envelhece. O retrato vai se tornando cada vez mais feio, até converter-se numa verdadeira monstruosidade. Ao final, não suportando viver dividido, exausto pelo peso da culpa, ele resolve destruir o retrato. E ao fazê-lo, destrói a si mesmo. O retrato de Dorian Gray é uma das melhores metáforas de como o homem moderno vê a sua alma. Conservamos a ilusão de que nada afeta a nossa alma. Trancafiamos a nossa alma num quarto ao qual somente nós temos acesso. Preocupamos-nos com o exterior e continuamos vivendo como se não tivéssemos alma, como se ela não existisse, mas ela continua lá, ainda que nós queiramos ignorá-la. Pode estar esquecida na sala secreta, mas continua existindo. Investimos no lado exterior da vida, sacrificando a própria alma, e quando a situação se torna insuportável, e a situação se torna insuportável, quando ela se torna insuportável, nós buscamos destruir a alma, pensando em salvar a nossa própria vida. Queremos nos livrar daquilo que nos tornamos, como se isso fosse um retrato, mas na verdade se trata de nós mesmos, de quem nós somos, se trata da nossa alma. Viver significa ganhar e perder. Tem sido assim desde que a humanidade ensaiou os seus primeiros passos sobre a terra. Os ricos, os milionários de hoje, podem ser os pobres de amanhã. Os poderosos desse ano, talvez sejam os presos do ano seguinte. Os belos dessa década, talvez se tornem os decrépitos da próxima década. Assim é a vida. Mas todas essas perdas são insignificantes. Há uma perda que é irreparável, é a perda da própria alma, a perda de quem você realmente é, o desperdício da oportunidade de viver uma vida com significado, uma vida como discípulo de Jesus Cristo, a oportunidade de viver uma vida na qual há espaço para Deus e há espaço para o próximo. Alguém pode perder a sua alma? Sim, Jesus disse isso. Jesus disse, nós podemos perder a nossa alma, mas podemos salvá-la quando nós seguimos
após Jesus, nas condições que Jesus estabeleceu. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Amém.